Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. O pessoal está entrando, abriu a sala agora. Para aqueles que já estão aí, é um prazer tê-los conosco hoje, nessa apresentação do Dr. Gilberto, que é um fera da oncologia torácica. A gente vai aprender bastante. A gente vai discutir sobre Guardant, a biópsia líquida talvez mais validada do mundo, e como é que a gente pode utilizá-la no dia a dia, né? Ele vai mostrar alguns trabalhos, vai mostrar um pouco da sensibilidade, da confiança que a gente pode ter nesse exame, e também, logicamente, vai dividir alguns casos de experiência do dia a dia dele. A gente vai aguardar um pouquinho mais, as pessoas estão entrando paulatinamente, e daqui a pouco, daqui uns 2 ou 3 minutinhos, a gente começa, tá bom? Às 8h05. É bom, dá para ver quem está entrando. Temos 20 6. assistindo e 5 como panelista, 21 agora. Alguns nomes conhecidos. Tudo bom, gente? Boa noite. O pessoal consegue fazer pergunta direto pelo chat ou tem que fazer... Eles vão fazer pelo chat, sim. Tá. Aí Consegue sim, doutor. aí eu vou lendo, depois eu vou passando para você, tá, Gilberto? Para facilitar aí. Eu vejo... aparece para mim como perguntas e respostas. Não, já tem aqui no chat, tem outras. A gente tem a possibilidade também do Q&A, Exato. mas pode fazer pelo chat. Perfeito. Deixa eu colocar para todo mundo aqui. Funcionou, né? Vocês veem o chat. Aham. Vocês estão ouvindo o barulho da rua aqui do meu lado ou não, né? Não. Tá. Então eu ouço um pouquinho, mas não chega a ser tanto. Não chega não. Não dá para ouvir. Eu quase sempre faço eventos e palestras pelo Zoom do escritório, porque a internet sempre é mais confiável. Então, hoje estou fazendo da sala de reuniões que a gente tem no prédio. Então, vamos ver. Estou torcendo aqui, batendo na madeira para não falhar a conexão, que no fim falhou, mas a do celular está funcionando super bem. Tá ótimo o sinal mesmo. Nem falar muito Pessoal, para não estragar. pessoal, mandem os convites aí, chamem seus amigos, não percam não, porque vai ser um evento maravilhoso. Né? Eu acho que em respeito a quem entrou na hora, né, também ao acordado com o Dr. Gilberto, a gente vai começar essa aula. Né? Meu nome é Cristóvão Scapula Tempo Neto, sou diretor médico de anatomia patológica e essa semana também virei diretor médico de genética da DASA, tá? Eu queria, em nome da Gene One, que eu represento aqui, né, agradecer muito a presença do Dr. Gilberto. Dr. Gilberto, pelo sotaque, vocês já sabem, né? É um gaúcho, né? Um médico brilhante, oncologista. No sotaque Hoje, já dá para saber de onde eu venho. não precisa nem falar, né? Hoje ele está em Miami, né? Ele é diretor médico de programas internacionais e diretor associado do Sylvester Comprehensive Cancer, da University of Miami. Ele também é chefe interino da divisão de oncologia médica, professor de medicina clínica médica da Miller School of Medicine. Também atua no conselho de diretores da UICC e foi, né, ex-chefe da JCO Global Oncology da American Society of Clinical Oncology.
Gilberto, muito obrigado pelo aceite de vir falar com a gente sobre Guardant, sobre biópsia líquida, sobre patologia pulmonar, sobre oncologia pulmonar, sobre biologia molecular de pulmão, que a gente sabe que nos últimos anos teve um avanço enorme, né, do número de alvos que a gente tem para tratar esses pacientes, como a gente conseguiu aumentar a sobrevida desses pacientes. E fique à vontade, porque a aula é sua. Obrigado. Obrigado, Cristóvão. Uma vez mais, boa noite a todos. É um prazer fazer eventos com o Brasil, mesmo que a gente não possa viajar. Eu até posso ir ao Brasil e voltar, mas, infelizmente, quem não tem residência permanente nos Estados Unidos, quem não é cidadão dos Estados Unidos, não consegue visitar. Então, a gente tem esses contratempos. Os grandes eventos internacionais e nacionais esse ano vão ser todos pela internet. Talvez lá por outubro, novembro, a gente comece a ter eventos em pessoa aqui. Talvez o evento da UICC venha a ser híbrido, parte em pessoa, parte pela internet. Mas, por enquanto, a gente está fazendo tudo praticamente por Zoom, por Microsoft Teams, pelo sistema que der para usar. Então, vamos torcer para não ter problemas técnicos. Até agora, tudo bem? Boa noite. Como o Cristóvão disse, meu nome é Gilberto, eu sou oncologista clínico aqui na Universidade de Miami, com passagem por várias partes no Brasil, mas eu também treinei aqui na Universidade de Miami. Então, essa foto que vocês veem aqui é o Hospital Jackson Memorial, que é o nosso hospital público do condado. É um hospital que comemorou 100 anos há mais ou menos 2 anos atrás, e esse é o prédio original, mais ou menos o mesmo prédio da época que eu fiz residência há 80 anos atrás. Não, um pouquinho de brincadeira, mas já faz quase 20 anos, já faz mais de 20 anos que eu me formei, já faz praticamente 15, 16 ou 17 anos de terminar a oncologia aqui nos Estados Unidos. E quando eu terminei a oncologia, esse slide era tudo que a gente precisava saber sobre câncer de pulmão, e que era o tumor sólido, continua sendo o tumor sólido mais importante do ponto de vista de prevalência e mortalidade. A gente precisava saber usar doublet de platina, a gente precisava saber se o paciente tinha pequenas células ou não pequenas células, não importava muito se era escamoso, adenocarcinoma ou outro tipo de não escamoso. E performance status era a única maneira que a gente sabia ou usava para ver se um paciente podia fazer quimioterapia ou não. Hoje, felizmente, muita coisa mudou. A gente realmente teve uma revolução no diagnóstico e no tratamento do câncer de pulmão nos últimos 10 anos, e que talvez nos últimos 5, 6 anos com a imunoterapia também. E a gente foi de uma sobrevida mediana de mais ou menos 4, 6 meses, quando tudo que a gente tinha era tratamento de suporte, para mais ou menos 8 a 10 meses com quimioterapia básica com doublet platino. E hoje, com quimioterapia mais imunoterapia, a gente tem sobrevidas medianas em ensaios clínicos de mais de 20 meses. E para aqueles pacientes que têm mutações específicas acionáveis, a gente tem sobrevida mediana que passa de 2, 3 anos, no caso de álcool, às vezes até mais de 4 anos em ensaios clínicos. Então, realmente é extremamente importante hoje a gente fazer análise molecular dos nossos pacientes e, tendo essa análise molecular, poder realmente selecionar tratamentos que vão ter a melhor possibilidade de resposta, a melhor possibilidade de prolongar a vida dos nossos pacientes com qualidade de vida adequada. E esse é um slide que tem muita coisa. O importante mostrar aqui é que o diagnóstico histomorfológico ainda é fundamental. A gente ainda precisa saber se alguém tem câncer de pequenas células ou não pequenas células, e hoje é importante a gente saber se alguém tem adenocarcinoma, escamoso ou outros subtipos, porque os tratamentos mudam um pouco, em especial o uso de quimioterapia como o pemetrexed, por exemplo. Do ponto de vista daqueles pacientes com adenocarcinoma, que é o subgrupo onde a gente vê mais mutações acionáveis, é extremamente importante a gente fazer teste mutacional. A gente começou fazendo testes específicos. Em pesquisa, a gente começou usando o Sanger, que era o sequenciamento mais clássico, mais antigo, com menor sensibilidade comparado aos métodos que a gente tem hoje. Com isso, a gente identificou quais eram as mutações mais comuns em câncer de pulmão, e com isso a gente conseguiu fazer testes de PCR que nos ajudavam a detectar mutações específicas
com um limiar de detecção muito bom, com uma sensibilidade muito alta, mas cada teste só detectava um gene específico. Então, a gente realmente acabava fazendo testes de uma maneira sequencial, e quando fazia teste em tecido, eventualmente o tecido acabava e a gente não conseguia mais fazer testagem. Então, hoje, e a nova fase que a gente está vivendo da medicina molecular em câncer de pulmão, é o uso de painéis, não só em tecido, mas painéis em sangue também, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente pode fazer painéis não só em sangue, a gente também pode fazer em líquido pleural, pode fazer até em urina. A gente faz sangue porque o sangue é o mais fácil da gente acessar, é o mais fácil da gente ter arquivado para poder fazer estudos clínicos, e realmente é o que a gente acaba usando de rotina na prática clínica, porque você realmente tem acessibilidade ao material. E o que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que a gente faz hoje de rotina aqui no nosso centro e na maioria dos centros dos Estados Unidos, e a gente vai conversar sobre testagem em sangue com a biópsia líquida, como a gente fala coloquialmente, que são os testes de DNA circulante com painéis, que é o que acaba sendo mais custo-efetivo e mais efetivo em termos de mais eficiente em termos de tempo também, para a gente ter uma resposta se um paciente específico tem mutações que a gente possa usar para definir o tratamento ou não. E isso vem do fato que a maioria dos pacientes que têm tumores sólidos vai ter DNA, vai ter material nuclear circulante no sangue. E isso que a gente vê aqui à esquerda, a gente vê a flechinha mostrando câncer de pulmão não pequenas células, mostrando que provavelmente de 85% a 90% dos pacientes com câncer de pulmão não pequenas células têm DNA circulante no seu sangue. A gente vê do lado direito a porcentagem e essa sensibilidade. Em detalhes, a gente vê que mais ou menos 93% dos pacientes com câncer de pequenas células têm DNA detectável, mas infelizmente a maioria desses são mutações em P53 e no gene do retinoblastoma, que a gente realmente não tem grandes maneiras de bloquear ou de tratar ainda. E em câncer de pulmão, a gente encontra DNA circulante em quase 90% dos pacientes, mais ou menos hoje, se a gente contar já a Carras, mais ou menos a metade dos pacientes, em especial com adenocarcinoma, vão encontrar uma mutação que a gente talvez tenha o potencial de realmente usar como alvo. Aqui a gente vê que, infelizmente, mesmo com tudo que a gente sabe e com o tratamento padrão ouro hoje sendo a detecção de mutações e o tratamento alvo, a gente ainda tem várias séries na literatura, relativamente recentes, nos últimos 2, 3 anos ainda, mostrando que em certos centros ou em certos sistemas de saúde, mesmo nos Estados Unidos, muita gente acaba não sendo testado. E quando a gente realmente compara painéis multigenes e a gente começa a olhar não só a GFR, não só a ALK, não só a ROS1, e a gente começa a olhar BRAF, RET, MET, HER2 e uma quantidade de outras mutações que hoje a gente já tem potenciais tratamentos, como o NTRK, que é extremamente raro. A gente, de 3.000 pacientes na nossa série aqui em Miami, a gente só tem 2 pacientes, então realmente é uma mutação rara. Se a gente for fazer testagem sequencial por PCR em tecido, realmente a gente vai continuar não conseguindo detectar todas as mutações potencialmente tratáveis. Então, por isso, passa a ser muito importante o uso de detecção por biópsia líquida, e a gente hoje acaba fazendo as duas coisas. A gente acaba pedindo a biópsia líquida e o teste de sequenciamento de última geração em tumor, em tecido, ao mesmo tempo, pelo tipo de resposta e pelas diferenças que a gente tem entre as duas técnicas, que a gente vai conversar um pouquinho hoje e pode discutir na parte de perguntas e respostas mais adiante também. Essa é outra série, só mostrando que mais ou menos aqueles pacientes que a gente realmente em 2 bases de dados, além daquela primeira que eu mostrei, mais de metade dos pacientes que poderiam ser elegíveis para um inibidor de tirosina quinase, um inibidor de molécula pequena, não recebem tratamento-alvo pela falta de detecção da molécula. Então, a biópsia líquida tem sua utilidade. Ela pode detectar mutações driver, mutações acionáveis, como a gente mencionou, eu já mencionei praticamente todas essas. NRAS a gente ainda não tem alvo, mas PI3KCA em pulmão, por exemplo, a gente tem. A gente pode detectar não só mutações pontuais, como essas que eu mencionei, mas também fusões, como aquelas que são importantes em ALK, ROS1, RET e NTRK. Quando a gente olha RET e NTRK, mutações realmente não mostram sensibilidade aos inibidores de tirosina quinase. A gente realmente precisa ter aquela fusão para o inibidor de tirosina quinase funcionar.
e isso acontece no RET, no NTRK. No ALK, mutações funcionam, mas você precisa daquela fusão também. E a gente também encontra mutações por inserção ou deleção. EGFR exon 20 hoje é um dos grandes problemas que a gente tem, porque ainda não temos, do ponto de vista prático, na clínica, bons inibidores que tenham boa eficácia clínica. HER2 exon 20 a gente está começando a desenvolver. MET, exon 14, a gente tem inibidores tanto menos específicos e mais específicos que a gente consegue usar hoje na prática clínica. Biópsia líquida também ajuda a detectar mutações de resistência. Em pulmão, EGFR mutado, a gente está acostumado hoje, se a gente começa tratamento com erlotinib ou gefitinib, a testar para a mutação T790M no exon 20, que é a mutação típica em mais ou menos 50% dos pacientes que desenvolvem resistência ao tratamento inicial. Nos Estados Unidos, a gente hoje praticamente só usa o osimertinib na primeira linha, então a gente já não vê tanto essa utilidade da detecção de T790M, mas a gente vê detecção de C797S, que é a mutação de resistência típica em mais ou menos 10% dos casos que progridem depois de tratamento com osimertinib. No ALK, a gente tem uma mutação clássica de multiresistência, que é a G1202R. No ROS1, a mutação específica é a G2032R, e são coisas que a gente consegue usar do ponto de vista clínico para selecionar terapia em linhas subsequentes. Em mama, a gente olha e consegue ver mutações do receptor de estrógeno, SR1, em próstata do receptor de androgênio, a variante 7, detectada por colegas nossos na Hopkins. Outras aplicações em potencial incluem carga mutacional total, que pode ser detectada por biópsia líquida, e algo que a gente não usa tanto em tumores sólidos, mas usa bastante em hematologia, que é aquela detecção de doença residual mínima, MRD em inglês. E a gente vai mostrar alguns slides também, que alguns desses testes também têm valor não só preditivo de resposta, mas também prognóstico para certas populações. A gente hoje tem duas maneiras principais de testar no sangue se um paciente tem certas mutações. A gente pode fazer PCR, como eu mencionei, que foi o primeiro tipo de teste que a gente começou a fazer, e a gente também pode fazer os testes que são de painéis. Quando esses testes de painéis baseados em sequenciamento de última geração, a gente detecta tanto mutações que a gente conhece como aquelas que a gente não conhece. Então, em pesquisa, a gente quase sempre quer fazer pesquisa baseada em sequenciamento de última geração. Para detecção clínica para doenças que certas mutações são prevalentes, o PCR é extremamente adequado, em especial se ele vem positivo. Se ele vem negativo, aí então se teria que fazer esse teste de sequenciamento de última geração, que realmente vai abranger mais genes. E também o que é importante é ver o limite de detecção dessas mutações. Então, quando a gente começou a fazer Sanger, a detecção precisava de mais ou menos 10% dos alelos no sangue para a gente poder achar. Hoje, o nosso limiar de detecção está relativamente aqui, entre 0,5% e 1%, e já existem técnicas como beaming e análise de PCR mais sensível, que a gente pode chegar até 0,01% e 0,001%. Realmente isso são coisas que hoje a gente só tem em pesquisa, mas que eventualmente devem chegar na clínica também. Quando a gente olha em relação a fazer perfil de última geração, a gente tem certas coisas que são vantagens no sangue, certas coisas que são vantagens no tecido. Começando pelo tecido, a análise no tecido do tumor continua sendo o padrão ouro, realmente é o que a gente faz testagem e é o que a gente sempre vai olhar se tem uma técnica nova, uma plataforma nova, a gente sempre vai comparar com o tecido, que ainda é o padrão ouro. Se o resultado no tecido vem negativo, o nosso valor preditivo negativo realmente é mais alto que o valor preditivo negativo do sangue. E existe melhor sensibilidade para certos tipos de alterações. No sangue é menos invasivo, a gente tem menor toxicidade, porque a gente não precisa fazer biópsia, então a possibilidade de ter um pneumotórax é realmente muito pequena. Nunca vi pneumotórax da gente tirando sangue no braço. Em portocate às vezes acontece, é raro. É mais, obviamente, fácil da gente conseguir o material, que é o sangue. Os resultados são mais rápidos. A gente hoje, na média, entre uma semana e 10 dias, a gente tem resultados de biópsia líquida e ainda demora até 3, 4 semanas para ter resultado em tecido. Se você realmente tem várias áreas com tumores que tiveram sua evolução em momentos diferentes, você realmente no sangue tem
um resultado agregado de todos esses tumores, então você vai ter uma ideia melhor de quais são as mutações totais que um paciente tem, e é mais fácil você repetir, a biópsia e repetir o teste de uma maneira sequencial. Thank you, guys. Então, você realmente tem essa possibilidade de fazer não só no momento que você está começando o tratamento, mas você pode usar isso para um segmento, quase de uma maneira de estar checando de uma maneira real praticamente todos os tempos pela doença. Limitações, todos os métodos que nós usamos em medicina têm limitações. Do ponto de vista de tecido, a gente precisa de um procedimento invasivo e as complicações que a gente já mencionou. A heterogeneidade tumoral pode não ser bem capturada, porque a agulha vai pegar uma amostra daquele tumor, e se tem vários tumores, os resultados poderiam ser diferentes, e mesmo dentro de um tumor, a gente pode ter heterogeneidade. E uma vez que a gente tem esse material, é uma fonte finita de recursos. Do ponto de vista de sangue, a gente pode não ter DNA circulante suficiente e o resultado negativo sempre deveria ser confirmado com teste tecidual. Então, acho que essa é a mensagem mais importante. Quando a gente faz biópsia líquida, se o resultado é positivo, o valor preditivo positivo é extremamente alto, é praticamente 100% na maioria das provas. E do ponto de vista de testagem tecidual, é o nosso padrão ouro e continua sendo o que a gente faz se o teste de sangue for negativo. Já estamos só nós novamente. Seguindo a conversa, então aqui só um slide mostrando essa situação de heterogeneidade tanto intratumoral como em diferentes tumores para o mesmo paciente. E aqui a gente vê que com o tempo a nossa testagem, a sensibilidade da nossa testagem vai melhorando também. E isso são coisas que a gente leva em consideração cada vez que imagina qual teste a gente vai usar para os nossos pacientes. Não vou passar muito tempo aqui, só o que a gente realmente é o santo grau, o que a gente quer encontrar é aquele teste que vai nos dizer que uma molécula está alterada. Hoje, na prática, a gente está contente do ponto de vista clínico com uma detecção de mais ou menos 0,5%, que é o que a gente realmente faz hoje, consegue hoje, com as plataformas que fazem testagem de última geração. Aqui, isso a gente tem que considerar outras coisas também. A gente tem que considerar se esse teste está sendo feito em um laboratório específico, por exemplo, no meu laboratório na Universidade de Miami, ou se é um painel comercial. Para nós, no grupo torácico na Universidade de Miami, a gente prefere fazer comercial porque o volume e, com isso, em geral, a qualidade pelo volume e pelas economias de escala que os grupos conseguem, a gente prefere usar testagem comercial e não as que a gente faz em casa. Quando a gente olha, por exemplo, quantos testes se fazem na Guardant, biópsia líquida ou na cáries de tecido, a gente vê centenas de milhares de testes que já foram feitos, então realmente é muito difícil para um laboratório pequeno competir. Mesmo laboratórios grandes, em instituições como o MD Anderson, como o Memorial, como o Hopkins, realmente tem dificuldade de competir porque o volume acaba sendo uma fração do que a gente vê nos laboratórios comerciais e por isso a gente tem essa preferência na nossa instituição. A gente precisa ver se esses testes são painéis ou específicos e o número de bases, o número de genes que está sendo coberto, exons, se a gente faz exoma completo, as variantes que são cobertas, mas o mais importante é que quem está fazendo tenha validação e controle e que existam maneiras de enriquecer, usando captura híbrida, usando PCR multiplex, para você realmente melhorar aquela sensibilidade do teste. E o limite de detecção, como a gente já mencionou, é a porcentagem de alelos mutados sobre os alelos totais ou selvagens. E a especificidade e sensibilidade vai depender, obviamente, de cada doença e de cada gene que a gente está conversando. É importante ter uma boa equipe de bioinformática que vai poder não só detectar as mutações, mas também poder integrar isso quando a gente está fazendo o teste de painel. E um valor adicional que tem as plataformas comerciais é a interpretação e o relatório. Você sempre recebe um relatório que é muito informativo e que ajuda a gente a saber não só tratamentos já aprovados para a doença específica do paciente, mas também para outras doenças e também ensaios clínicos que podem estar presentes onde o paciente mora ou em outras partes do país ou internacionais.
E esse é um dos grandes valores. A gente em Miami tem um tumor board molecular que a gente faz a cada 2 semanas, mas mesmo assim sempre ajuda ter esse relatório que vem dos provedores comerciais de testagem. E outra coisa extremamente importante é quanto tempo demora para a gente ter o teste e o custo, e aqui nos Estados Unidos quem paga. Hoje, depois que o Medicare, que é o seguro principal do governo americano para pacientes com mais de 65 anos, como o Medicare cobre testagem tanto em tecido como em sangue, a gente acaba vendo que a maioria dos seguros, dos convênios particulares também cobrem. Então, hoje a gente não tem problema do ponto de vista da maioria dos pacientes. Obviamente, existem problemas isolados de pacientes que não têm cobertura e que precisam acabar pagando do seu próprio bolso, mas não é a rotina, o que é diferente do que acontece no Brasil hoje. A gente pode conversar um pouco sobre isso. Aqui é só o exemplo específico da Guardant, mostrando os limiares de detecção, a sensibilidade analítica, a especificidade analítica, que é extremamente alta e está naqueles níveis que a gente considera adequados do ponto de vista prático para a gente usar para pacientes. E aqui a gente começa a ver o que a gente sabe de validação comparando biópsia líquida com tecido. Eu vou mostrar vários estudos que são bastante parecidos. A mensagem principal é essa, é que você realmente tem equivalência quando a gente tem resultados positivos. Quando a gente tem resultados negativos, a sensibilidade em sangue ainda não é, de uma maneira geral, tão alta como sensibilidade no tecido, mas é algo que com o tempo talvez venha a ser. Existem vários fatores que se correlacionam com a quantidade de DNA circulante e com a nossa habilidade de detectar mutações no sangue. Isso inclui volume de doença, qual é a doença, qual é a mutação, mas principalmente a qualidade do método. Então, com métodos de qualidade atuais que a gente usa na prática, o da Guardant e a biópsia líquida da Foundation, por exemplo, e algumas outras plataformas que vêm sendo desenvolvidas como uma companhia nova que chama Lucense, realmente a gente vê essa equivalência, e quem tem mais dados do ponto de vista de validação clínica realmente são os dados da Guardant, e eu vou mostrar alguns deles aqui. Alguns não são necessariamente da Guardant, mas o estudo prospectivo que a gente tem, que realmente é uma comparação de 2 braços, é feito com a Guardant, e eu vou mostrar no final dessa sequência. Então aqui, olhando esse é um estudo publicado na Clinical Cancer Research, mostrando à direita a validação entre PCR e a avaliação digital dessa sequência no teste de sequenciamento de última geração. Aqui a gente vê quase 7.000 pacientes com amostras, 2.430 não tiveram relatórios, mas quando a gente vê realmente o valor preditivo positivo é de 98% a 100%, aqui para ALK e ROS1 um pouquinho menos, porque imunohistoquímica pode ser, e FISH podem ser mais sensíveis que a detecção de mutações também em tecido. Então a gente realmente olha e vê isso mostrando que tem essa equivalência do valor, do ponto de vista de valor preditivo positivo. Sempre lembrando que se a gente tem um resultado completamente negativo e não vê mutações, a gente realmente precisa testar em tecido ainda hoje. Aqui essa é outra série de 282 pacientes com câncer de pulmão, foram testados com teste tecidual ou com avaliação pelo Guardant e biópsia líquida, e nesse teste específico a gente recebeu resultados mais rápidos com a biópsia líquida, em 9 dias versus 15 dias com a detecção de biomarcadores daquelas moléculas, tanto mutações como alterações em imunohistoquímica e em FISH, e a gente viu que realmente aqui só 18% dos pacientes. E aqui o grande problema não foi que não se estava fazendo testagem, o problema é que só se estava fazendo testagem para aquelas mutações mais comuns. Então se fazia para EGFR, para ALK, talvez para ROS1, mas não se faz para BRAF, para RET, para MET, e é algo que realmente vem mudando com o uso de painéis, especialmente com o uso de biópsia líquida. A gente vê aqui outro estudo apresentado pelo grupo do Gandara, e esse é um estudo em que do lado esquerdo a gente vê que 68% dos pacientes que tiveram biópsia não tiveram tecido suficiente para amostragem, e aqui à direita a gente vê que realmente quando a gente faz testagem por biópsia líquida, você acaba encontrando mutações adicionais, obviamente naquele grupo que não teve testagem em tecido. Aqui a gente vê outro estudo feito nos Estados Unidos, 323 pacientes na Universidade da Pensilvânia, 44% dos pacientes não tiveram resultados adequados com biópsia
em tecido, e que a grande razão é porque o tecido esgotou enquanto a gente estava determinando qual era o tumor de origem, fazendo o nosso TTF1, P40, e quando sim se encontrou a mutação, a gente tinha uma concordância de mais de 90%. Mas, em especial nessas séries que a gente vê entre 50% e 60% dos pacientes não tendo material suficiente para testagem, a gente acaba encontrando 2 vezes mais mutações com a biópsia líquida do que com o tecido. Obviamente, em análises que são mais específicas e que a gente realmente tem um cuidado de ter material suficiente em centros de rotina, a gente obviamente tem mais positividade tecidual, mas do ponto de vista geral, em especial em centros da comunidade nos Estados Unidos, a gente vê que entre 30% e 50% dos pacientes hoje não faz aquela testagem abrangente que a gente precisa, e esse é o ponto onde a biópsia líquida realmente consegue nos ajudar. Esse é outro estudo publicado no Annals of Oncology, mostrando que nessa série mais ou menos 30% de biópsias não tinham material adequado. Esse foi um estudo feito na Espanha e que realmente você conseguia encontrar com essa biópsia líquida, a gente conseguia encontrar mutações acionáveis. Esse é o mesmo estudo, mostrando o resultado que mais ou menos 60% dos pacientes tinham essas alterações acionáveis que a gente estava procurando. Um ponto importante que eu tinha feito, mas não tinha detalhado, é que metade das mutações que a gente encontra no sangue, realmente a gente encontra com esse limite de detecção de 0,5% ou menos. Por isso que é tão importante a gente ter uma prova, um teste que tem esse limiar de detecção super sensível para a gente poder achar as mutações. Então, quando a gente começou a fazer biópsia líquida, e os estudos iniciais vieram de Hong Kong com EGFR, mais ou menos na época que eu ainda estava em Singapura, então faz mais ou menos 20 anos, a gente realmente tinha uma sensibilidade de 60% a 70%. E por quê? Porque a gente realmente não tinha esse limiar de detecção tão baixo. Naquele tempo era mais ou menos entre 1% e 5%, então por isso a gente perdia tanto paciente com biópsia líquida. Hoje, e esses testes vão continuar melhorando, a gente deve ter uma sensibilidade ainda maior à medida que o tempo siga passando. E aqui a gente vê que realmente não importa a porcentagem de alelos positivos. Se a gente tem alelos positivos, esse paciente é sensível àquele tratamento específico, aquele inibidor de ureaquinase específico. Não importa se o limite, não importa se a quantidade detectada é 0,1% ou 5% ou 15%. A gente geral nunca vê tanto, como mencionado, a concentração é entre 0,5% e 5%, 10%. Mas qualquer quantidade de alelos, qualquer proporção de alelos detectadas, esses pacientes têm sensibilidade àquela droga específica quando a gente está conversando sobre as mutações acionáveis, EGFR, ALK, ROS1, etc. E aqui a gente vê o estudo que eu mencionei, que era prospectivo. Nesse estudo a gente foi comparado a biópsia líquida versus biópsia invasiva. O objetivo do estudo era tentar demonstrar a não inferioridade da biópsia líquida contra a análise tecidual para EGFR e ALK, mas também para outros 6 biomarcadores, ROS1, BRAF, HER2, MET e RET, que são vários dos acionáveis que a gente vê hoje. Objetivos secundários incluíam a descoberta tecido versus biópsia líquida e a sobrevida livre de progressão com tratamento-alvo em biópsia líquida versus análise tecidual. E também o valor preditivo positivo da biópsia líquida. De 200 pacientes que participaram do screening, 186 entraram, 186 tiveram análise de DNA em sangue e 186 tiveram análise de tecido. E aqui a gente viu que 46 tiveram biomarcadores positivos no sangue e 48 no tecido. E aqui o que a gente vê, 29 tiveram resultados positivos nos dois, 17 só no sangue e 19 só no tecido, mostrando que realmente a gente, para a detecção de todas as mutações que a gente considera acionáveis hoje, tecido e sangue são complementares e por isso a gente continua sugerindo, a gente começou a sugerir e a gente tem feito a rotina clínica nossa em Miami, testar realmente os dois. A gente, quando vê um paciente novo que ainda não tem testagem, a gente acaba mandando os dois ao mesmo tempo. Em geral, recebe o tecido depois, recebe sangue primeiro, mais ou menos uma semana é a média que a gente tem levado aqui. E se esse resultado já sai positivo, excelente, já nos ajuda a começar a programar o tratamento, pedir o osimertinib, o alectinib, o brigatinib.
E para pacientes que realmente a gente não encontra mutação, a gente começa a programar quimioterapia mais imunoterapia, e quando o resultado do tecido vem e confirma que estava negativo, a gente realmente começa o tratamento combinado de quimio e imunoterapia para a maioria dos pacientes. Esses são os resultados específicos do estudo que a gente estava mencionando. A gente viu que nesse estudo, pacientes que foram fazer tecido primeiro tiveram 60% de detecções iniciais. No sangue, essa detecção foi de 80%, mostrando que realmente existe essa possibilidade de a gente encontrar mais mutações inicialmente fazendo o teste de biópsia líquida. E aqui, a gente também viu nesse estudo que o padrão ouro de testagem tecidual não incluiu todos os 8 marcadores, e foi por isso que se encontraram alguns marcadores que foram positivos em sangue e não em tecido. Finalmente, a gente vê sobrevida livre de progressão, completamente igual. O número de pacientes é pequeno, então realmente a gente tem que, obviamente, tomar cuidado quando a gente olha esse tipo de comparação, mas a gente não vê nenhuma análise, não vê nenhum sinal que possa existir algum problema nessa análise. Realmente os resultados são muito parecidos com mutações positivas em tecido ou em sangue. Antes da gente chegar para ver agora o que a gente tem de guidelines, de diretrizes sugerindo o uso dos dois, essas são algumas das razões pelas quais a gente pode ter resultados falso positivos e falso negativo, começando do lado direito com falsos positivos, fatores técnicos, diferenças de amostragem, por exemplo, se a gente tem tecido que está armazenado há mais de 6 meses, a gente começa a perder esse limiar de detecção, mesma coisa com plasma. Se a gente tem contaminação por células, por leucócitos, a gente realmente pode ter variantes não somáticas, a gente pode ter variantes de germlines, e a gente também pode ter hematopoese clonal. Uma coisa que a gente vem aprendendo cada vez mais fazendo esse tipo de teste é que existe uma proporção da população, especialmente como a gente vai envelhecendo, que tem hematopoese clonal, que pode ou não, no futuro, se transformar em alguma malignidade hematológica. Então, realmente isso é algo que a gente tem que levar em consideração. Eu tenho vários pacientes, por exemplo, que acabam tendo JAK2 positiva no sangue, e o que em geral não tem nada a ver com câncer de pulmão, tem mais a ver com essa hematopoese clonal, e a gente pode discutir um pouquinho mais. A gente também pode ter heterogeneidade tumoral, então um resultado pode ser positivo no sangue, mas não naquela amostra específica que a gente conseguiu de tecido. E do ponto de vista de falsos negativos, a gente pode não ter suficiente DNA na circulação. Se a gente tem um volume pequeno de doença e alguns tipos de tumores realmente liberam menos DNA na circulação também. E a gente pode ter problemas técnicos com uma sensibilidade mais baixa de plataformas mais antigas. Aqui a gente ainda começa a ver quais são aqueles consensos. Esse é o consenso da ASCO e do Colégio Americano de Patologistas. A gente vê que a evidência mostra que existe discordância, que realmente os testes são complementares, que se um teste vem positivo, a gente realmente pode usar a biópsia líquida para guiar o nosso tratamento, mas que se vem negativo, a gente realmente deve testar tecido. E aqui é o consenso da IASC, que a gente realmente acaba usando mais em câncer de pulmão. A vantagem que eles notam foi o que a gente mencionou, que a gente pode checar em série, a gente pode checar no momento que começa o tratamento, depois para detectar resistência ou para detectar até a resposta. Eu vou mostrar na parte que a gente tem investigacional, na palestra de hoje, a gente ainda tem algum tempo, eu vou mostrar como é que a gente está usando em pesquisa alguns desses testes. E também a gente consegue detectar doença residual mínima depois de ressecção cirúrgica. A gente ainda não usa isso de rotina hoje, mas eu vou mostrar alguns estudos que a gente talvez deveria usar no futuro. O que é rotina hoje? É a gente fazer a biópsia líquida para aqueles pacientes que não tiveram tecido suficiente na biópsia tecidual ou que vieram depois do paciente estar fazendo tratamento, a gente realmente fazer primeiro para ver se a gente encontra uma daquelas mutações de resistência. Esse é o padrão ouro de consenso que já está começando a ficar velho. A gente de rotina hoje, se não tem problema com a fonte pagadora, é fazer biópsia líquida e tecido ao mesmo tempo. Em termos de pesquisa, para que a gente está usando
Biópsia líquida, esse é o estudo Flora, que estabeleceu que o osimertinib é melhor que o gefitinib e erlotinib, e nesse estudo a gente mostrou que mais ou menos 15% dos pacientes tinham amplificação do MET como o mecanismo de resistência, mais ou menos 7% a mutação C797S ou outra, e mais ou menos 2% tinham amplificação de HER2. Então, realmente, essa é uma aplicação de biópsia líquida, pesquisa para encontrar causas de resistência. E a outra, que a gente não vai passar muito tempo para ter um pouquinho de tempo para o caso e para perguntas, é carga mutacional total. A gente achou que carga mutacional ia ser importante do ponto de vista de saber quais pacientes que vão receber imunoterapia têm melhor resultado ou não. Realmente existe uma correlação, a gente sabe que realmente é um fator preditivo, mas do ponto de vista prático ainda não tem um uso claro por dificuldades do método e porque a gente realmente ainda não teve um ensaio clínico bem feito, mostrando que pacientes com PDL1 negativo e carga mutacional baixa não tem benefício com a combinação de quimio e imunoterapia. Então, desse ponto de vista, a gente acaba usando quimioterapia com imunoterapia para pacientes com PDL1 negativo e mutação, carga mutacional baixa, porque esses pacientes ainda têm um benefício dessa combinação. Então, realmente, a gente continua tentando harmonizar a maneira de testar carga mutacional, tanto em tecido como em sangue, e a gente hoje realmente não tem um uso claro para isso. Do ponto de vista de estudos, a gente tem olhado serialmente a carga mutacional e vê que pacientes que realmente têm uma queda mais rápida do que a gente detecta no soro, a gente realmente vê melhores resultados. Aqui é um estudo que a gente vê o clearance do DNA no estudo Trigger, e a gente vai ver aqui que aqueles pacientes que negativaram o EGFR no AURA3 tiveram melhor resultado em relação à sobrevida livre de progressão que aqueles pacientes que não negativaram, e esse aqui foi na semana 3. Então, 3 semanas de uso, a gente já consegue ver quais são os pacientes que negativaram a mutação na biópsia líquida e com isso tem melhor prognóstico, pelo menos nessa série pequena. Obviamente precisa ser validado. Hoje a gente não tem consenso para usar isso do ponto de vista de rotina em todos os nossos pacientes, em especial na adjuvância, mas é algo que eu quero mencionar porque em câncer coloretal a gente viu um estudo muito importante que acaba de ser, que foi inicialmente apresentado e continua em segmento agora, mostrando que aqueles pacientes que têm ressecção de câncer de cólon e têm DNA circulante pós-operatório negativo, realmente tem muito melhor resultado que aqueles pacientes que têm a detecção de DNA circulante tumoral depois da cirurgia. Então, realmente é algo que ainda está em desenvolvimento, mas que tem um potencial muito grande de ajudar a identificar quais pacientes se beneficiariam de uma terapia adjuvante. Isso é algo que a gente hoje está estudando não só em câncer coloretal, aqui mais alguns slides mostrando esses resultados, e a gente tem estudos para confirmar esses achados que estão em andamento, mas em pulmão a gente também tem estudos iniciais mostrando que aqueles pacientes que negativam DNA circulante realmente têm resultados muito melhores que aqueles pacientes que não negativam, e isso talvez no futuro passe a ser uma maneira para a gente realmente identificar quais são aqueles pacientes que deveriam fazer a adjuvância. Eu não vou discutir isso por muito tempo, é só as diferenças entre aqueles pacientes que têm uma quantidade maior e quantidade menor de DNA circulante tumoral, e realmente isso é uma coisa que a gente precisa continuar desenvolvendo, porque a gente ainda não tem o limiar de detecção adequado, a gente não sabe quais são os cutoffs, quais são os limiares que vão ser ideais para a gente detectar quem tem melhor prognóstico e não tem, então muita pesquisa ainda em andamento, então a gente vai conversar sobre isso nos próximos anos. Aqui a gente vê 2 casos para ilustrar, já são 8h45 para vocês, a gente está quase chegando na hora e eu quero deixar um pouco de tempo para perguntas. Esse é um caso do David Gandara, que era extremamente parecido com o caso que eu ia apresentar meu aqui da Universidade de Miami, então resolvi usar o slide dele mesmo, porque já estava bonito. Essa é uma senhora de 52 anos que nunca fumou, que teve um diagnóstico de câncer de pulmão estágio 4, adenocarcinoma, com mutação típica de sensibilidade, que é a deleção do exon 19, identificada em maio de 2016. Essa paciente começou tratamento com erlotinib e teve uma resposta parcial.
e continuou em tratamento até fevereiro de 2017, quando ela teve uma mutação em T790M, típica de resistência, começou a osimertinib, teve uma resposta parcial, continuou o tratamento e testagem em 2 momentos mostrou que não existia nem a variante T790M, nem a deleção 19, e depois em janeiro de 2019 teve nova progressão, agora com essa mutação do C797S, que, como eu mostrei, está presente em mais ou menos 7 a 8% dos pacientes que desenvolvem resistência ao osimertinib. Hoje a gente tem ensaios clínicos que têm inibidores dessa mutação específica. A gente espera, nos próximos 2 anos, ter drogas aprovadas nessa situação específica. E aqui também, só para um exemplo, é um caso do Dr. Colin Blake, da UCSF, mostrando uma paciente com resistência a ALK. O paciente começou o tratamento em dezembro de 2014, tinha alteração específica ML4, recebeu o tratamento com crizotinib, a carga alélica caiu, eventualmente teve progressão, aquela carga alélica subiu e começou a desenvolver uma mutação de resistência, que a gente não tem uma mutação que, como com erlotinib, gefitinib e EGFR, leva a 50%. As mutações têm uma frequência menor em ALK. A importante é G1202R, que realmente só é sensível aos inibidores de última geração, como lorlatinib. Então, realmente, nessa progressão aqui, a gente poderia ter usado qualquer um dos outros inibidores, alectinib e celitinib. Quando a gente chega ao 1202R, a gente tende a preferir o lorlatinib, e algo que a gente pode discutir. Essa paciente específica recebeu alectinib. No momento que ela progrediu, lorlatinib ainda não estava disponível, recebeu quimioterapia, e agora seria um momento onde lorlatinib está disponível. Então, conclusões da nossa discussão hoje. Hoje, testagem molecular é o padrão ouro nos pacientes com câncer de pulmão de pequenas células avançado, e a gente pode discutir também que pelo menos testagem de EGFR está rapidamente se tornando rotina nos Estados Unidos na adjuvância. Hoje a gente sabe também que existem vários outros tumores sólidos, a gente pode conversar um pouco sobre isso. O padrão ouro ainda é a testagem em tecido, mas a biópsia líquida tem certas vantagens e certamente é padrão ouro para aqueles pacientes que a gente não tem tecido suficiente e pode ser considerada como a gente faz de rotina hoje na testagem inicial também. E usos potenciais que são emergentes incluem monitorar a resposta, detecção de pacientes que talvez se beneficiem de terapia adjuvante e vários outros que a gente vai continuar desenvolvendo. A gente espera continuar conversando no futuro. Deixa eu parar a minha tela aqui para a gente poder abrir para perguntas. Fantástico, Gilberto. Parabéns. Olha, já tem uma pergunta aqui da Andresa Souto. Como diferenciar um chip, né, hematopoiese clonal? Vocês fazem de rotina de testagem germinativa em paralelo? Ótima pergunta. A gente não faz, mas dependendo da situação clínica, aí a gente pede para olhar. Então, por exemplo, achando uma mutação de JAK2 no tecido, a gente realmente faz para ver se é algo clonal. Se a gente acha, por exemplo, P53 ou BRCA, que a gente acha que possa ser uma variante específica de casos de câncer hereditário, aí a gente faz testagem não só somática, mas germinativa também. No Brasil, a gente tem discutido com colegas se a gente valeria a pena, quando a gente encontra aquela mutação específica de P53 que é associada com Lynch no Brasil, se valeria a pena nesse momento fazer. E R337H. 337H, obrigado. Eu ia dizer 437H. Obrigado por me evitar eu fazer o erro aqui. Então, realmente é uma excelente pergunta, é algo que a gente não faz de rotina. Tem situações clínicas que a gente acaba fazendo teste germinativo e não somático. Então, por exemplo, em pâncreas, hoje, com a aprovação de inibidor de PARP, a gente acaba fazendo testagem germinativa e não no tumor, porque no tumor a gente acaba achando que 95% dos pacientes têm mutação de Carrasco, a gente não consegue agir ainda. Mas com mutação de BRCA ou outras alterações em reparo de ADN, a gente acaba conseguindo pelo menos tentar usar inibidor de PARP. Ok. Qual que é a porcentagem, Gilberto, ela perguntou porcentagem de TMB para considerar alvo. Qual que é o cutoff para você considerar paciente elegível ou não para imunoterapia? Do ponto de vista clínico, eu não uso hoje para pacientes fora de pesquisa clínica.
E aí, em pesquisa clínica, depende do estudo. O TAPUR tem um limiar, o NCI-MET tem outro, outros estudos têm outro. E pode variar 5, 6, 10, tem alguns que só considera de 20 para cima. Então, depende muito do estudo que a gente está usando. Do ponto de vista prático, hoje, a gente acaba usando só PDL1 em algumas doenças, por exemplo, como câncer gástrico, e a testagem de microsatélite ou de deficiência de MMR, que a gente acaba usando, se a gente encontra isso em qualquer tumor gastrointestinal ou endométrio, a gente acaba tendo uma indicação para poder usar a imunoterapia. Mas TMB sozinho a gente não consegue usar como indicação de imunoterapia. Gilberto, eu queria fazer uma pergunta, aproveitar aqui para puxar uma discussão. A gente sabe que esses tumores de pulmão, geralmente, boa parte dos laboratórios de patologia já estão cada vez mais tendo imunistoquímica, acabam fazendo pelo menos o PDL1, então é muito mais rápido, às vezes, para sair esse resultado, né? E às vezes o oncologista fica ansioso, né? Porque ele viu o PDL1 positivo, mais que 50% TPS e tal. E o paciente, muitas vezes, como você mesmo disse, os pacientes são pacientes avançados, estadio 4 na apresentação. Eu queria que você falasse um pouco, tem várias pessoas aqui, talvez tem patologistas também, qual que é o papel da gente testar esses genes em relação para Imunoterapia. a imunoterapia? Esse é um excelente ponto. Então, deixa eu começar com o ponto que é menos comum. Por exemplo, pacientes que têm mutações de EGFR, ALK, ROS1, em geral, não respondem bem a tratamento com imunoterapia. Então, obviamente, esses pacientes vão ter melhor resposta com um inibidor específico de tirosina quinase. E também tem outro ponto importante do ponto de vista de toxicidade. Se a gente usa osimertinib ao mesmo tempo que imunoterapia, a gente acaba tendo um risco de pneumonite bastante alto. Então, a gente não quer fazer tratamento com imunoterapia para um paciente que acabe vindo positivo para a mutação de EGFR depois. Então, enquanto a gente não sabe resultado de EGFR em particular, mas a gente acaba esperando mutações em geral, a gente não quer dar imunoterapia. Então, por exemplo, se a gente tem aquele paciente que está no hospital, que precisa de tratamento porque tem sintomas graves, está com falta de ar, a gente acha que não vai dar tempo de esperar o resultado, a gente dá quimioterapia sozinho, tenta fazer com isso a gente ganhar tempo até conseguir os resultados de testagem molecular, e aí se vier uma mutação de EGFR, ALK, ROS1, talvez até RET aqui para a gente, pelo menos a gente acaba usando um inibidor específico, mas a gente não quer começar a imunoterapia e depois acabar parando essa imunoterapia e ter que esperar meses até a gente poder usar o osimertinib de uma maneira segura. Então, mesmo a gente achando um PDL1 de 80%, 100%, se esse paciente tiver uma mutação de EGFR ou translocação de ALK, a probabilidade desse paciente responder à imunoterapia é muito baixa. Não é zero em EGFR, é muito próxima de zero em ALK. A gente talvez tenha entre 1 e 5% de pacientes com mutação de EGFR que respondem à imunoterapia como agente único. Eu tenho um paciente que tem uma mutação de EGFR, que recebeu erlotinib na primeira linha, depois osimertinib, depois químio. E aí, depois de docetaxel, acabou respondendo e tendo uma resposta completa a atezolizumab como agente único. E está hoje, 3 anos depois, sem evidência de doença. Então, não é que não ocorra, mas a resposta é tão baixa que a gente vai deixando para linhas subsequentes. E a resposta com inibidores de tirosina quinase é tão alta que a gente não pode esperar, a gente realmente deve usar nas linhas iniciais. Gilberto, a Denise fez uma pergunta aqui, mas antes disso, eu queria continuar um pouquinho mais aquele assunto. Isso já tem na literatura bem embasado, né? Principalmente falando de EGFR, de ALK, mas essa é uma regra para todas as mutações em quase todos esses inibidores de tirosina quinase, ou a gente não tem evidência para falar na maioria dos outros genes, entendeu? Se tiver mutado, esse paciente vai ter um malefício, aliás, ele vai ser pior o comportamento dele se ele for tratado com imunoterapia e não tratado com inibidor de tirosina quinase. Não fiz foi mutações de KRAS, em geral mostram pacientes que têm maior sensibilidade à imunoterapia, porque em geral vem com carga mutacional e com PDL1 bastante altos também. Então a gente não sabe ainda se é a mutação de KRAS em si, ou se é porque a gente frequentemente vê PDL1 alto e vê carga mutacional alta em pacientes que têm mutação de KRAS. Então, para KRAS, a gente pode usar imunoterapia. Existem estudos agora tentando ver se imunoterapia sozinha
possa ser tão boa como quimioimunoterapia, ou se a gente usando imunoterapia mais inibidor de Carras, possa ser o melhor para pacientes com mutação de Carras. Para EGFR, ALK, ROS1, a gente realmente tem evidência para saber que a imunoterapia com quimio não é o melhor tratamento em primeira linha. Para BRAF, a gente não tem certeza ainda, então ainda existem colegas que fazem quimioimunoterapia e depois só usam inibidores de BRAF e MEK em segunda linha ou linhas subsequentes, e alguns colegas acham que sim, já a gente deveria tratar, como por exemplo da Brafenib e Trametinib desde a primeira linha. Então, no BRAF a gente ainda não tem 100% de certeza. Eu tenho a tendência de tratar com inibidor de tirosina quinase primeiro, depois usar quimioimunoterapia em segunda linha. Para RET, o que a gente está vendo ainda tem muito pouco caso, então a gente não tem uma casuística muito grande, mas para RET a gente vê algo parecido com o que a gente vê com EGFR. Tem uma série que a gente publicou que teve alguma resposta com duração baixa e tem uma série do Memorial mostrando nenhuma resposta. Então, realmente não é o ideal. Na primeira linha, a gente pode tentar em linhas subsequentes. Para MET exon 14 é parecido. Então, BRAF é que a gente fica em dúvida, Carras a gente tem sensibilidade à imunoterapia. Ok, deixa eu partir para a pergunta da Denise. Ela perguntou assim, se seu serviço vocês usam biópsia líquida seriada para avaliação de resposta. A gente não usa de rotina, mas tem paciente que acaba obrigando a gente a usar, porque pergunta se pode fazer e a gente acaba fazendo. Então, de rotina a gente não faz. A gente tende a repetir na progressão, mas alguns pacientes ficam super curiosos e querem fazer, então a gente faz. Tem uma quantidade de ensaio clínico agora, começando e mudando o tratamento, ou adicionando o tratamento no momento que você ou não acha desaparecimento da detecção, ou se você desaparece e começa a aparecer positividade de novo. Então, isso é uma coisa que a gente vai provavelmente aprender nos próximos 5 anos, vai demorar um pouquinho. Eu acho que o racional é bem interessante, né? Mas, e talvez, como aí você mostrou o tracer, né? A gente está em testes sendo desenvolvidos e validados que tem um outro perfil, né? Um perfil para avaliar a doença residual mínima em tumores sólidos, né? Então, acho que nem sempre a gente vai conseguir usar um teste para todos os propósitos, por causa do nível de profundidade, sequenciamento e sensibilidade do método, mas hoje a gente tem testes no mercado com sensibilidade de 0,01%. Então, Sim. acho que isso que vai mudar. Já tem ensaios clínicos não só em planejamento, mas já em andamento, olhando isso em câncer de pulmão também. Muito bom. Olha, hoje eu recebi um e-mail da European Quality Assurance falando sobre TILs em pulmão. Uhum. Né? Eu queria saber se vocês têm alguma linha de pesquisa, se vocês costumam, já avaliaram a avaliação de TILs em câncer de pulmão, cruzando com mutação de Carras e resposta à imunoterapia ou TMB. Então, a gente não tem em Carras e outros métodos para tentar bloquear Carras tem andamento, a RNA mensageiro complementar, e tem algumas vacinas também para tratar Carras que estão em testagem. A gente tem um ensaio clínico com não com TIL, não é com linfócito infiltrando o tumor, mas a gente tem com linfócitos autólogos que a gente remove, modifica no laboratório e depois reinfunde, usando para pacientes que têm uma alteração chamada NYS, é um antígeno que mais ou menos 5% dos pacientes têm. Mas esse tipo de estudo e de método acaba funcionando só para HLAs específicos. Então, a gente só consegue colocar um de cada 20 a 30 pacientes nesse ensaio clínico. Então, realmente é um ensaio clínico que está andando devagarinho. A gente teve um paciente no ensaio clínico que teve uma resposta completa, e ele é o único paciente no mundo inteiro de mais ou menos 20 pacientes tratados que teve uma resposta adequada. Então, a gente ainda está tentando aprender o que vai fazer isso funcionar melhor. Se é combinação com checkpoint inhibitors, se é combinação com vacinas. Então, realmente está em andamento, mas ainda é muito cedo em tumores sólidos. Tem algumas outras coisas interessantes, como tratamentos com inibidores de macrófagos e também com células dendríticas. Então, tem bastante coisa interessante que a gente está começando a fazer ensaio clínico e vamos ver os resultados nos próximos 2 anos. Muito bom, Gilberto. Infelizmente, eu vou ter que parar aqui, mas quando você falou NYS,
NY-ESO, né? Para quem nunca ouviu falar, são CT antigens, são antígenos cancer testes, são antígenos que só estão presentes nas gônadas e na vida embrionária, né? Então, que alguns tumores expressam e eu ajudei a fazer alguns trabalhos sobre isso. Também é muito interessante, mas fazia tempo que eu não estava escutando mais sobre isso. Mas eu queria agradecer muito a sua presença, a aula foi fantástica. Conversar com você é sempre um prazer. Eu queria agradecer a todo mundo que aí assistiu a aula, que fez algumas perguntas. Qualquer coisa, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas depois, vocês podem mandar e-mail para a gente, entra no site, que a gente direciona para o Dr. Gilberto também. E é isso aí, uma boa noite para todos. Gilberto, pode concluir se você quiser. Obrigado. Uma vez mais, muito obrigado pela presença. É um prazer estar com 40 de vocês no Brasil, mesmo que à distância. Um forte abraço e, se tudo correr bem até o final do ano, a gente começa a se ver em pessoa. Muito bom. Gente, obrigado. Até mais, Gilberto. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau para você.